Um velho sábio uma vez disse, e ficou marcado na história: o barulho não traz a presença, mas é a presença que traz o barulho. É forte demais, igreja. Opa, tudo bem com você? Como que você está? Prazer, eu me chamo André, sou um jovem de 18 anos tentando fazer com que você conheça melhor a si mesmo e principalmente a Cristo. Eu acho que eu deixei essa câmera um pouquinho alta e eu vou ter que ficar agachando assim, porque o tripé é desse tamanho e vai ficar assim mesmo, porque eu não vou mudar agora não. Mas beleza, como no começo do vídeo eu falei de uma tal presença que traz barulho, que negócio é esse? Quem que esse velho sábio que diz? Na verdade a gente não precisa prestar atenção no velho sábio, mas sim no que é essa presença aí que traz o barulho. Essa presença, meus amigos, nada mais é do que o Espírito Santo. Espírito Santo esse que é Deus. E esse é um dos principais motivos por eu estar gravando esse vídeo. Muitas vezes nós não entendemos o que é o Espírito Santo, ok? Você está entendendo o que eu estou falando? Então pega a visão comigo aqui. Quando nós vamos a um culto, a alguma rede ou algo do tipo, normalmente as pessoas tendem só. Pessoas que realmente conhecem a palavra não fazem isso. Mas as pessoas tendem a achar que o Espírito Santo é nada mais nada menos do que um sentimento, é um mover, é uma fumaça azul que vai passar voando enquanto o louvor toca. Porque só enquanto o louvor toca. Porque depois do louvor não tem Espírito Santo. Porque não tem arrepio, então não tem Espírito Santo. E eu não sei se você já ouviu essa frase, mas quando acontece um louvor muito bonito ou algo do tipo que as pessoas se arrepiam ou que fazem com que as pessoas chorem de emoção, as pessoas terminam o culto e falam: nossa, esse culto foi cheio do Espírito Santo. Menino, eu saí todo arrepiado, eu saí trêmulo, eu chorei. Aquela letra da música maravilhosa, o Espírito Santo tava lá. Enfim, calma aí, não taquem pedras em mim. Eu não tô dizendo que não há o Espírito Santo no louvor, mas o Espírito Santo não é esse sentimento de arrepio. O Espírito Santo não é. O Espírito Santo não é o choro ou coisa do tipo, ou a emoção que você sente escutando uma música. Porque eu posso, sei lá, escutar Justin Bieber e me emocionar. Josh Drink? Certo? E não vai ser o Espírito Santo que vai estar falando com Justin Bieber. Só que o Espírito Santo, meus amigos, tem um papel muito mais importante do que nos emocionar durante uma música. A verdade é que o Espírito Santo, ele revela a palavra para o nosso coração e nos mostra quem é Cristo. Então, jogo rápido aqui, eu e você comigo aqui. O Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é a música que está tocando, o Espírito Santo não é uma fumacinha que sai voando por aí. O Espírito Santo é Deus, ele habita dentro de você e ele revela quem Jesus é e o que ele fez por nós. Porque esse é o motivo que nós estamos vivendo. Meu Deus. É muito forte, igreja, é muito forte. E lá em Atos, a gente vai ver que Jesus fala para os discípulos esperarem em Jerusalém, porque lá eles seriam cheios do Espírito Santo e seriam testemunhas deles. E você já conhece, eu não sei se você conhece a história, mas se você quiser ler a história, vai estar lá em Atos 2, porque eu não vou estender muito, você lê tudo, porque tem que ler tudo, não adianta. Mas enfim, tá lá em Atos 2, é só checar lá. E lá em Jerusalém acontece a festa, né, do tabernáculo, e acontece que lá as pessoas são cheias do Espírito Santo e se tornam testemunhas de Jesus. E eu quero que você entenda que lá naquele momento não estava tocando worship ou coisa do tipo. Na verdade, as pessoas estavam reunidas num só lugar prestando sacrifícios a Deus. Ou seja, todo mundo se juntou ali para adorar a Deus. E foi naquele momento que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas. Só que o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas? Calma aí que é forte. O negócio é forte. Como Jesus disse, elas se tornaram testemunhas dele. Testemunhas de Jesus. Então o Espírito Santo te faz uma testemunha de Jesus, te faz conhecer Jesus. E eu gosto que o texto mostra que ao as pessoas serem cheias do Espírito Santo, Pedro principalmente, ele subiu e ele começou a ensinar a palavra. Então Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, ele não começou a cantar, não que isso seja muito terrível, tá, gente? Eu só tô trazendo um exemplo aqui, é puramente exemplo. Nunca tenho nada contra worship, eu gosto muito de worship, de músicas em geral, mas eu tô tentando dizer que esse não é o foco. E quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro começou a pregar a palavra de Deus.
Ou seja, meus amigos, o Espírito Santo é aquele que revela a palavra, que revela a verdade. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você conhece a Cristo através da palavra. E é isso que Paulo, Paulo, tá doido? Paulo ainda não foi, calma. É por isso que Pedro, ele vai e ele começa a explicar o plano da salvação. E ele começa a explicar o que aconteceu lá no Velho Testamento, trazendo até os tempos de Jesus e por quê, explicando tudo. E isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser uma testemunha. Não tem a ver com você se arrepiar na hora do culto, não tem a ver com você chorar, não tem a ver com você ficar com tremelique. Eu, na verdade, nem sei porque isso acontece, Mas enfim, existem vezes que acontecem isso. Mas eu quero que você entenda que o princípio de ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus e fazer o que a palavra diz. Por isso que na palavra, quando as pessoas vão citar o Espírito Santo ou a unção de Deus, que é o Espírito Santo citado na palavra, eles falam que esse Espírito vai dar sabedoria. Como, por exemplo, lá em Efésios 17:18, onde Paulo escreve pedindo para que Deus dê o espírito de revelação e conhecimento dele para aquelas pessoas. Então, o Espírito de Deus faz com que nós tenhamos o conhecimento de Deus. E o conhecimento que nós temos de Deus a nosso dispor é a própria palavra. É isso aqui, ó. Esse negócio aqui que nós chamamos de Bíblia. Esse livro aqui é maravilhoso, sensacional, inclusive, esse livro. Leiam esse livro. Ele é bem diferente de Harry Potter ou As Crônicas de Nárnia, mas ele é muito legal. E ser cheio do Espírito Santo, então, é ser cheio do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, conhecer a Cristo. O Espírito Santo faz com que nós tenhamos fome de Deus. Ele faz com que nós tenhamos esse anseio de conhecer cada vez mais quem Deus é e cada vez mais fazer Ele conhecido. Orar por cura é algo que alguém cheio do Espírito Santo faz. Só que, pense comigo, o quanto o Espírito tem a ver com a palavra de Deus. Se você orar por uma pessoa e ela ser curada, glória a Deus. Só que você tem que explicar para a pessoa por que ela foi curada e por que tem o dedo de Jesus Cristo nisso. Entendeu? Então, se você simplesmente salvar a pessoa ali, sei lá, a pessoa tá com o pé torto, você orar por cura e falar, em nome de Jesus, que seu pé se endireite, e ela ter o pé curado, aí você vai falar, é isso, tamo junto, hein? Valeu, se quiser mais aí, até mais. Não, você vai explicar a palavra para aquela pessoa, porque isso é ser cheio do Espírito Santo. Você ter sido usado para curar uma pessoa, você ter liberado cura sobre a vida de uma pessoa, é só um instrumento para que aquela pessoa possa conhecer a palavra de Deus, para que essa pessoa possa conhecer Cristo, porque isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da palavra de Deus, é ser cheio do conhecimento dele. Porque nós precisamos conhecer Ele e fazer Ele conhecido a todo momento de nossas vidas. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vai ser um vídeo curto, eu não tenho certeza. Às vezes eu me perco. É um vídeo meio espontâneo, porque eu prefiro gravar assim. Então, provavelmente deve ter algum erro. Se tiver algum erro, deixe aí nos comentários. Se também não tiver, deixe nos comentários também. Não sei, tá ligado? E é aquele negócio, viu? Deixa o like, se inscreve aí no canal. E tenha na sua mente, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um ventinho, o Espírito Santo não é, sei lá, um tremelique. O Espírito Santo é Deus que habita dentro de você, te revela a palavra e faz com que você conheça Cristo e faça Ele conhecido. Amém? Espero que vocês tenham gostado, viu? Tchau, tchau, gente.